Durante o meu passeio ao Egito, teve uma série de coisas boas que aconteceram. Só que também teve várias coisas ruins que nos preocuparam. E nós, como produtores de conteúdo, a gente tem a opção de escolha como a gente vai passar a mensagem em um determinado vídeo para a pessoa que está assistindo. Se a gente quer passar uma forma mais negativa sobre algum conteúdo relacionado ou uma forma positiva. E claro, como todo passeio, né, como todo lugar que você visita, tem pontos bons e tem pontos ruins. Nesse vídeo aqui eu vou listar algumas coisas que aconteceram que não foram boas, não foram experiências boas, por assim dizer. Não que eu esteja falando mal do Egito. Assim como também tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o Egito, que passou de 20 mil visualizações em poucos dias, que é um vídeo muito bacana. Eu explico bastante coisa sobre a cultura lá do Egito. Bom, primeira coisa que aconteceu, o nosso primeiro perrengue foi com um certificado que a gente não sabia que precisaria apresentar, de vacina contra a febre amarela. E o Regis, que foi o responsável pelo roteiro da nossa viagem, agradeço muito a ele pelo vídeo que a gente fez juntos, a gente só descobriu isso um dia antes de poder viajar. Então ele já estava em São Paulo, estava no hotel e era fim de semana, não dava tempo dele providenciar esse comprovante de vacina contra a febre amarela. Então a tensão já começou aí. Ele fez a viagem para Londres aqui, para o Reino Unido, porque ele tinha uma escala daqui, a gente partia juntos. Ele veio na sorte, não sabia se ia entrar no país ou não. A gente fez uma breve pesquisa ali no Google e um dia antes a gente descobriu que precisava desse comprovante de vacina contra a febre amarela. Ele tinha tomado a vacina, mas não conseguia comprovar. Quando a gente chegou lá no aeroporto de Cairo, o que eu vou falar também mais para frente, não tivemos uma boa experiência, a gente não sabia que tinha que comprar o visto. A gente já tinha um motorista esperando pela gente, né? Quando você desce a rampa, tem vários motoristas com as plaquinhas, e não tinha nenhum motorista com a plaquinha escrito o nosso nome, então já começou uma preocupação. Nós tínhamos contratado um motorista para levar a gente do aeroporto até o hotel. Não encontramos esse motorista, já começou a criar um clima tenso, porque a gente não sabia se o Regis conseguiria entrar. Mas por que eu tô falando só do Regis? Porque esse comprovante ele é exigido para pessoas que saem do Brasil, não de outros países, né? Porque o Brasil teve casos de surto de febre amarela. Então eu que saí aqui do Reino Unido não precisava desse comprovante. Então chegamos no aeroporto, na hora de passar na imigração, nós fomos com fé, falar vai dar certo, vai dar certo. Nós passamos juntos e a cara das pessoas lá que estavam atendendo não era uma cara das melhores. Talvez a pessoa não estava num bom dia. Eu percebia que ela fazia algumas caretas assim, que enfim, não sei o que estava passando na cabeça dela. Talvez ela estava exausta, não dormiu direito. Enfim, acontece, mas essa foi a nossa experiência. E quando chegou a nossa vez, ela falou assim, não, Visa. Eu olhei para ela, Visa? Eu pensei, cartão de crédito, alguma coisa. Ela, não, Visa. Ela fazia assim, ó, desse movimento. Visa, Bank, Visa. Eu não estava entendendo completamente, eu não entendi o que ela quis dizer. Ela estava dizendo, ou querendo dizer, que eu precisava ir até uma espécie de um banco para poder comprar o visto. E eu não sabia que eu precisava comprar esse visto. E eu estava levando apenas o cartão Monzo. Eu expliquei naquele outro vídeo que eu tenho um amigo que mora no Egito. E ele trabalha comigo aqui em Londres. E ele falou, Marcelo, com o seu cartão Monzo, você consegue sacar, você consegue pagar as coisas, então é tranquilo, você pode levar esse cartão que lá você se vira. Só que a gente tinha horário para pegar o taxista, ele marcou com a gente um certo horário e depois daquele horário ele ia cobrar mais, porque ele espera só até 1 hora e o nosso voo já estava atrasado, então a gente estava tenso, não conseguimos conectar no Wi-Fi do aeroporto. Foi um pouco de tensão ali também, isso criou uma certa instabilidade emocional, porque a gente estava incomunicável, tivemos que enfrentar a fila da imigração e nós éramos um dos últimos. De repente a gente teve que pegar a fila tudo de novo por causa desse visto. Na hora de pagar o visto, o funcionário falou, olha, se você quiser pagar com cartão, você vai ter que ir lá do outro lado. Eu olhei, tava uma fila enorme. A minha sorte é que o Regis tinha dinheiro em espécie, né? Ele tinha ali alguns dólares, então a gente conseguiu pagar com dólar. Lá também funciona o dólar, o euro ou a libra egípcia. Então o Regis já começou me salvando logo ali de início. Aí por fim a gente conseguiu passar na imigração e eu entreguei o visto para ela. Ela não exigiu o comprovante de vacina contra a febre amarela. Não sei porquê, não sei se já passou o período, as pessoas estão esquecendo disso. Não sei se é um requisito
necessário mesmo, se é obrigatório ou se hoje em dia eles já não exigem mais. Se você tiver experiência aí, foi recentemente para o Egito, comenta aqui embaixo que vai ajudar muita gente. Então, passamos na imigração. Um dos policiais, né, acredito que era um policial descaracterizado, ele falou, vem cá, e me chamou para um cantinho. Ele falou, você tá vindo de Londres, né? Eles vieram só em mim, o Regis ficou de lado, e eles começaram a me perguntar, você tá vindo de Londres, né? O que você faz em Londres? Eu falei, eu trabalho lá, você tem algum documento de lá? Começaram a fazer algumas perguntas, eu já senti o clima ali um pouquinho tenso. Então eu fui lá, peguei a minha drive license, né, que é a minha carteira de habilitação, mostrei pra ele, ele começou a olhar, você faz o que lá mesmo? Enfim, respondi várias perguntas que eles fizeram, mas eu percebi que ele tava assim um pouco meio encanado comigo. Passamos na imigração, ali já foi um alívio, né? Então a gente já comemorou, porque o Regis estava muito tenso por não saber se ele poderia entrar ou não, por causa do comprovante da febre amarela. Que ele tinha tomado a vacina, mas não tinha o comprovante ali necessário. A partir disso, começou uma aventura que nós passamos o nosso primeiro medo. Esse motorista que a gente tinha contratado, cara, ele tava tão louco no meio do trânsito, a gente não sabe como que a gente não perdeu nossas vidas, porque ele dirigia no meio da rodovia, fazendo zigue-zague, só que ele tava acelerado, ele tava assim, num estado de adrenalina tão grande, e a gente pensou assim, pô, deve ser normal isso aqui deles, né, porque a gente tá vendo tanto de gente que buzina, cara, lá eles buzinam pra tudo. Quando eles passam qualquer veículo, quando eles ultrapassam, eles buzinam. Quando eles se aproximam de algum carro, eles também buzinam. Eles já se adaptaram tanto com ter que buzinar, que já virou uma coisa normal. Mesmo se não tiver nenhuma pessoa, nenhum caso de risco, a pessoa vai buzinar para o outro quando ele passa perto do outro. Cara, é um negócio muito esquisito. E esse cara começou a fazer um zigue-zague e de repente ele jogou o carro para a direita no rumo do acostamento e tinha um carro estacionado. O carro estava parado no meio da rodovia. Meu, ele teve que jogar pro lado da pista novamente. Se tivesse vindo um carro na nossa traseira, a gente tinha, uma hora dessa, tava lá no céu. A gente não tava aqui mais. E a gente pensou que era normal. Nós falamos, não, na próxima vez a gente vai pegar um outro motorista. E nós acertamos. Todos os motoristas particulares que a gente trocavam sempre eram melhor do que o anterior. Teve um que começou a falar tanto dentro do Uber, dentro do carro, que a gente não aguentava. Eu falava, ô, deixa a gente ficar em paz aqui um pouquinho, né? Claro que eu não falei pra ele assim, mas eu precisava falar, deixa a gente ficar em paz, calma, deixa a gente observar as coisas, deixa a gente ver, e ele queria ficar falando o tempo todo. Então, isso foi uma experiência que não foi tão legal. Uma outra coisa que aconteceu bastante é que nos pontos turísticos, principalmente ali na cidade de Giza, né, que a gente conhece como Gizé, que são a região das pirâmides, eles pedem muito dinheiro e eles também te oferecem serviços de carro. Você fala não, eles continuam insistindo, eles querem te convencer na base da insistência. Isso é uma coisa que incomoda bastante, porque não é um simples assim, não, muito obrigado, e ele vira as costas e sai. Tem gente que te segue durante 3, 4 minutos. Não, aqui é good price, que é, ou seja, um preço bom. Você fala, não, eu não preciso, eu não quero. E eles continuam te seguindo. Eu até recebi uma pergunta aqui no meu canal, que a moça perguntou, Marcelo, é seguro ir para o Egito? Ela como mochileira, ela viaja sozinha, uma mulher, é seguro? Olha, eu diria que você, uma suposição minha, tá? Porque eu não sou mulher, pelo que eu tenho analisado, eu acho que a mulher, ela sofre um pouco de assédio, tá bom? Isso é uma visão minha, não estou acusando ninguém, não estou falando de um grupo específico, mas eu percebi que os olhares masculinos, eles são bem intensos, principalmente porque grande parte das mulheres lá no país, elas são muçulmanas, né? Elas são muslim. Então, devido à religião, devido a elas, grande parte, a maioria, cobrir o rosto, né, usar a burca e tudo mais. Ah, Marcelo, mas tem mulheres que são residentes lá e não usam. Isso acontece também. Tem mulheres lá que acreditam no cristianismo, né, não necessariamente é do islamismo. Então, é normal, vai ter esse tipo de público sim, só que a grande maioria são mulheres que estão ali cobertas com aquelas vestimentas. Eu não sei o nome das roupas, esqueci como fala. Mas enfim, então eu acredito que uma mulher sozinha, ela vai passar um pouco mais de aperto, tá? Isso é uma visão minha. Talvez tenha pessoas aí que já foram, não tiveram problema nenhum. Vai depender do que você faz, da onde você vai, qual que é o seu itinerário.
Enfim, então possa ser que você tenha um pouco de preocupação, porque os homens, eles podem te olhar de uma forma diferente. Teve um dos dias também que nós fomos dar uma volta ali no... É conhecido como Mercadão, se eu não me engano. Não me recordo o nome. Cara, a gente estava andando para comprar alguns souvenirs, algumas lembrancinhas. De repente um menino bateu nas minhas costas. A hora que eu olhei para baixo, ele estava com 80% do rosto queimado. E os olhos dele parece que tava para fora, aqui a parte de baixo, assim, ó, tinha desbeiçado. A hora que eu olhei aquilo, me deu um negócio tão ruim, cara. Eu olhei pro Regis assim, eu não aguentei nem olhar pra cara dele. E ele fazia assim, ó, apontava pro pé e fazia assim. Um menininho, devia ter, sei lá, uns 8 anos de idade. O Regis olhou pra mim, você quer ajudar, Marcelo? Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra esse moleque. Não tem jeito, tem que fazer alguma coisa. E eu coloquei a mão no bolso, acho que eu tinha, se eu não me engano, 40 ou 60 Egyptian Pound, né, que é a libra egípcia. Eu dei pra ele, eles estavam em mais 2. Aí ele falou assim, só pra mim? Aí um dos próprios egípcios lá que estavam nas barraquinhas falou assim, não, pra vocês 3. É pra vocês 3, não é pra você sozinho não. Ou seja, deve ser muito comum ele ficar ali pedindo ajuda. Eu fiquei tocado com aquilo. Antes disso, a gente tinha passado por uma viela. Cara, tinha tanta gente lá numa situação precária, um cheiro totalmente desagradável. Eu vi uma moça se alimentando de comida do lixo. Cara, aquilo tocou meu coração. E eu falei com o Regis, Regis, eu tenho que ajudar, cara, eu não consigo, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. E logo assim que a gente deu mais alguns passos, o Regis falou, Marcelo, infelizmente, esse é o sistema. A gente tem que aceitar essa realidade e nós não temos condições de ajudar todos. E eu entendi que isso era verdade, porque cada passo que você dava, tinha uma pessoa necessitada te pedindo. E infelizmente, a gente que é classe média baixa, a gente não tem condição de ajudar todos. Então, chega uma hora que você vê que você não consegue mais ajudar. Porque não é um, não é 2, são várias pessoas que vão te pedir. E cada um tem uma história sofrida, que está descalça, sem se alimentar tantos dias, com criança. Enfim, tem hora que tem um doente no chão, né, uma pessoa adoecida, com um problema grave, ou que está com a perna cheia de ferida, alguma coisa do tipo. Tem várias pessoas que precisam de ajuda. Isso é uma coisa que machuca muito, tá? Porque a gente não escolhe estar nessas condições. Ninguém quer estar passando por dificuldades. Então eu não diria que isso é um ponto negativo, tá? Porque isso daí também tem no Brasil, eu sei. Eu estava desacostumado, porque aqui em Londres a gente encontra, mas não de uma forma tão intensa quanto eu vi lá no Egito. Sei que no Brasil também tem muitas regiões aí que esse tipo de coisa acontece. Uma situação sofrida, né, que nos marca, que nos abala bastante. Agora eu tenho que fazer um elogio também, tá? Eu falei isso lá no meu outro vídeo. Da mesma forma que você vê essa dificuldade no país, a felicidade no rosto dos egípcios, a alegria, o vibrar, eles vibram para a vida, você não vê eles mal-humorado, parece que eles contemplam a vida, e é uma coisa que eu não sinto isso aqui em Londres, eu não vejo isso na Europa. Eu vejo que aqui as pessoas estão muito em busca de glamour, de status, estão em busca de luxo. Eu acho que isso é a palavra que resume bem. E lá não, parece que eles estão em busca da felicidade, ao invés de estar pela busca ao dinheiro ou aos bens materiais. E é visível isso, você consegue sentir, porque a alegria deles, sol de 40 graus nas costas. Ah, mas lá no Rio de Janeiro também faz tanto. Tudo bem, são realidades diferentes. No Rio de Janeiro, acredito que ainda você tem ali uma infraestrutura melhor. Tudo bem, tem as favelas, que a dificuldade é grande, mas ali você percebe que 90% do país, de acordo com o que o taxista disse, é deserto. Os outros 10 são as cidades onde as pessoas habitam. Então eu percebo que o Brasil tem uma infraestrutura diferente. É visível isso, é perceptível. Agora, uma outra coisa interessante é que muitos das religiões do islamismo, né? Eu não sei a diferença de muçulmano e islâmico, não sei se eles seguem a religião islâmica, se é por isso que eles são muçulmanos, enfim, eu não entendo sobre essa religião, tá? Mas muitos deles não bebem bebida alcoólica. Muitos deles, se eu não me engano, a grande maioria, tá bom? E se você quiser comprar uma bebida alcoólica em algum bar, algum supermercado, não é todo lugar que vende. Então a gente precisou ir para uma espécie de quebrada, né? A gente sentiu como se a gente estivesse indo buscar uma droga,
porque pegamos ali umas vielas, vira para um lugar, vira para o outro. Quando chega lá, ele vendeu pra gente, a gente comprou uma cerveja, compramos 4 cervejas, se eu não me engano, ela vem numa sacolinha preta, eles escondem. E eu percebi que quando nós procuramos em alguns supermercados e bares locais, muitos deles fechavam a cara para falar que não vendiam, como se fosse uma forma de desprezo. Não, a gente não vende isso aqui não. A gente perguntou, do you have a beer? Não, no beer, sabe? De uma forma um pouco mais ríspida. Mas eu percebi que grande parte da população fuma e muitos deles fumam narguilé, né? Eu não sei como que chama. Até na nossa viagem de Cairo a Luxor, aquelas paradas que tem ali em longas viagens, né? A gente costuma falar muito lá no Brasil, né? Que vamos parar lá no... Como chama aquele lugar que é conhecido lá? Né? Tem o Ipiranga, tem o outro também, né? Era assim, não tinha praticamente quase nada lá de opções. Tá? Também não tiro a razão, talvez não tenha público para isso mesmo, é um local muito deserto, enfim. E pra gente ir no banheiro, a gente precisava pagar. E eu percebia que quando você pagava, por exemplo, custava 30 libras na moeda egípcia. E quando você dava 50, às vezes era alguma criança. Na hora de devolver o troco, ele te olhava meio que bravo, assim, tipo... Você vai precisar mesmo do troco? Me dá isso aqui. Tipo, meu, é aquilo que eu volto e digo. A gente não consegue ficar ajudando todo mundo. Não dá pra você dar o seu dinheiro assim de forma desenfreada, porque a gente também precisa sobreviver. Percebia um certo desconforto. Uma das coisas que eu fiquei assim um pouco assustado, não cheguei a ficar assustado, mas eu fiquei impactado, foi que em uma dessas paradas eu precisei ir no banheiro pra fazer o número 2. Meu, eu cheguei no banheiro, vi vários buracos no chão, e todos eles já estavam cheios de coisas não agradáveis lá dentro. Eu falei, meu, que é isso? De repente eu falei assim, eu entendi, aqui que é o banheiro deles. Cara, a gente tinha que ficar agachado. Tinha uma mangueirinha d'água que ficava assim perto do chão e uma sensação ruim, um cheiro ruim. Tinha uma privada lá, cara, mas tinha tanta coisa, tanta mosca em volta da privada, que a sensação é de que tinha um cadáver lá dentro. Sinceramente, uma coisa bem precária mesmo. O sabonete para lavar as mãos na pia, ele tava marrom, da cor de terra. A hora que eu fui abrir a torneira caiu na minha mão. A pia tava quebrada no meio, uma coisa assim bem esquisita, sabe? Como eu disse, né, era bem perceptível ali uma falta de infraestrutura. É uma coisa que me faz refletir, que eles recebem muita verba dos turistas que vão de todas as partes do mundo, porque o Egito é um lugar muito, muito visitado. Você não tem ideia. As coisas que eu vi lá, eu voltaria para ver novamente tranquilo. E também para vivenciar ali a cultura local. Eu achei bem interessante vivenciar isso de perto. Eu voltaria. Uma das coisas que nos preocuparam, que eu falei no outro vídeo, né, foi a velocidade com que o motorista do ônibus estava dirigindo. Na rodovia, ele pegava ali em média de 130, 140 km por hora. A gente mediu através de um aplicativo, né? O Regis que estava comigo, ele rastreou ali a velocidade que a gente estava. E o pior é que o nosso ônibus não tinha cinto de segurança. Então isso foi uma coisa que nos preocupou. Apesar que a gente chegou mais rápido, né? É uma viagem bem entediante de Cairo a Luxor. Luxor é onde tem o Vale dos Reis. É um local que a gente visitou as tumbas dos faraós, né? Tem mais de 60 tumbas espalhadas ali pelo deserto. Então tem a tumba do Sete I, que é uma das maiores de todas. Tem a tumba do Tutankhamon, Ramsés II, III. Mas a única múmia que permanece lá é a do Tutankhamon, que está lá no mesmo local onde ele foi enterrado. As outras múmias estão lá no Museu Nacional da Civilização Egípcia, na cidade do Cairo. Acabei lembrando de uma outra coisa também que deixou a gente um pouco desconfortável, foi que o motorista que a gente contratou, ele falou assim, olha, eu vou fazer um passeio guiado, né, vou ser o guia de vocês, nós vamos para Alexandria, que era uma cidade vizinha, uma cidade histórica, que foi construída pelo Alexandre o Grande e tudo mais. E nós falamos, vamos fazer essa viagem, né? Porque vai valer a pena. E o motorista, ele falou, olha, eu vou levar vocês em tal restaurante e a gente come lá e a gente faz tal coisa. E tipo, a gente percebeu que ele tava querendo comandar do jeito dele. Isso nos incomodou um pouco. Quando a gente chegou lá, o garçom veio com o cardápio, ele falou, não precisa de cardápio não. Eles me falam aqui o que eles querem e vocês pagam pra mim, eu vou lá e pago pra ele. A gente achou aquilo um pouco estranho, então a gente ficou um pouco desconfortável com isso. O que nós entendemos? Que o motorista, ele queria
ganhar em cima da gente. Ele faltou com a transparência. Isso foi uma coisa que nos incomodou, porque a gente percebia que ele queria que pagasse sempre para ele. Tudo que a gente ia fazer tinha que passar o dinheiro para ele, e claro que a gente não fez isso. Então gerou um certo desconforto. E ele falava muito, ele não parava de falar. Ele levava a gente num ponto turístico e ficava o tempo todo falando e não deixava a gente ter tranquilidade para poder visitar os monumentos, né? Visitar ali os pontos turísticos. Então a gente acabou deixando ele e contratamos aí outros motoristas. E como eu falei, se você contratou um motorista, não fica preso a ele apenas. Vai tentando outros, você vai encontrar um que seja melhor ainda. E uma das últimas experiências que não foram tão boas também foi em relação ao nosso hotel. A estrutura do hotel em si tava ok. Muitas das vezes as opções que a gente queria não tinham, porque eles cozinhavam na hora. Então era tudo junto ali, a cozinha com as salas ali. O hotel era muito bom, tinha piscina e tudo mais, né? A parte estrutura mesmo do hotel a gente não tinha nada a reclamar. Era tudo novinho. Só que o ar-condicionado ele não funcionava, ele não estava gelando o suficiente o quarto, foi uma coisa ruim. A gente pediu cerveja novamente e eles não tinham, eles tinham que ficar buscando. Isso porque quando eles não buscavam estava quente, tinha que esperar ficar gelando. Eles não queriam gastar, eles não queriam ter caixa, não queriam ter um estoque de cerveja. E não era só a gente que estava bebendo, tinha outras pessoas também que estavam bebendo. Então sempre que a gente queria alguma coisa, eles tinham que sair, pegar a moto e ir lá em outro local buscar e esperar gelar, enfim, era uma coisa também que nos incomodou. Mas nada que faria com que a gente não voltasse, tá bom? São coisas assim que deixaram a desejar, mas que poderiam melhorar. Agora, se você me perguntar o que foi no Egito que mais te incomodou, foram as pessoas me abordando na rua. Naquele vídeo, dá uma assistida no vídeo aqui embaixo, ó, tá aqui na descrição, já tá acabando esse vídeo, dá uma assistida lá. Você me fala o que você achou do vídeo. Deu bastante visualizações e eu menciono lá que as pessoas pedem, tá? As crianças, na verdade o Regis mencionou isso. Isso foi uma das coisas que mais me incomodaram. Por quê? Porque não é uma pessoa, não é duas, não são três, são várias pessoas que te pedem, te oferecem as coisas e chega a ser insuportável. Eles andam com você vários minutos e você fala, não, eu não quero, não quero. Só que aí a gente aprendeu que você tem que usar a linguagem deles, você tem que falar assim, la shukran. La shukran é tipo assim, eu não preciso, alguma coisa assim que me ensinaram lá. E quando você usa a linguagem deles, é infinitamente melhor do que você dizer simplesmente thank you. Quando você diz thank you, eles pensam, pô, é gringo, a gente vai convencer ele na base da insistência. Eles vão ficar insistindo. Então você fala firme, la shukran, e eles não vão ficar insistindo. A gente foi descobrir isso um pouquinho tarde. No mais, esse vídeo aqui não é apenas para falar mal do Egito, tá? Eu trouxe aqui as nossas experiências de coisas ruins que aconteceram, mas tem o lado positivo. Assiste aquele outro vídeo que eu mencionei que tá aqui embaixo, que vocês vão gostar. Eu tenho certeza absoluta, vale a pena, eu recomendo você a fazer uma visita no Egito, sim. Eu acho que vai ser uma das viagens mais incríveis da sua vida, porque pelo menos para mim foi. Assim como toda viagem, todo passeio tem seus lados bons, tem os seus lados ruins também. Então eu trouxe aí um pouco das coisas ruins que nós vivenciamos. Pode ir que vai valer a pena. E não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente se vê no próximo vídeo.